Povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon e hoje nós continuamos a falar sobre história do Brasil recente. O Brasil dos últimos anos, este Brasil dos nossos tempos, esse Brasil que é aquelas aulas que você vai conversar com pai, mãe, tio, vó, vizinho e eles vão falar para você que viveram estes momentos que nós estamos falando. Então, bora conversar sobre as aulas do seu tempo que construímos este Brasil em que você está vivendo. Antes, vou te dar aquele tempinho para avisar todo mundo nas redes sociais, marcar nos stories, avisar no grupo da sala que começou a melhor aula, começou a aula de história. Avisa geral, o pai tá on. Bora pra aula então? Lembra, faça os exercícios referentes a essa aula. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer as atividades obrigatórias, garante presença, garante avaliação. Você que responde as atividades impressas da sua escola, lembre-se de devolver com segurança, tranquilidade na sua escola para garantir presença e avaliação. Combinado? Tudo certinho, tudo perfeito, material na mão, pronto para estudar? Então bora começar a nossa aula e você lembra, para começar a nossa aula de hoje, que aliás, eu não estou sozinho. Aqui embaixo de mim está o Luiz, nem tinha falado dele, né? A gente está juntos nessa aula de hoje e ó, para a gente começar a aula de hoje, vamos relembrar nossa aula passada. E o que você estudou na última aula? Na aula passada, nós falamos sobre o governo Lula, o segundo governo Lula, tá lembrado, né? Então, relembrando rapidinho. O segundo governo Lula foi marcado por bons momentos na economia e na política externa. Houve o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e a Redução de Impostos, para evitar os efeitos da crise mundial de 2007, 2008. O governo Lula ainda teve esse fortalecimento das relações externas com outros países, ampliação de mercados e ainda terminou com uma aprovação popular recorde. Você lembra disso que nós falamos na última aula. E para a aula de hoje, a sucessão do governo Lula. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o governo Dilma Rousseff. Então, nós vamos entender um pouco melhor como funcionou a economia e o governo da Dilma Rousseff e ainda nós vamos verificar a influência das manifestações de rua que aconteceram a partir de 2013 e os efeitos da Operação Lava Jato que culminaram, que levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então tem bastante coisa para a aula de hoje. Se concentre, é bastante assunto. Anota aquilo que você achar bem importante que vai te facilitar muito. Para a gente começar a aula de hoje, te convido a ver essa imagem aí que está na sua tela. Aí você tem uma manifestação de algumas pessoas ali com uma faixa, colocando ali, você repara que a faixa, o tema da faixa é a Operação Lava Jato. Você já ouviu falar na Operação Lava Jato? Sabe o que é isso? Essa é bem famosa, todo mundo está sabendo. A Operação Lava Jato é um conjunto de ações que visou investigar a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil. Ainda, ela foi conduzida pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal, e ela começou em março de 2014. Março de 2014 teve início a Operação Lava Jato. Aqui, então, você vê uma manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, favorável à continuidade da Operação Lava Jato. Essa operação que virou um símbolo, então, de combate à corrupção, combate ao desvio de dinheiro público no Brasil. Você com certeza já ouviu falar dela. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Operação Lava Jato, que marca esses últimos anos na política brasileira. Então, Dilma Rousseff, imagem do presidente que estava saindo, o presidente Lula, passando a faixa para presidente que estava assumindo. A Dilma Rousseff, essa imagem, 1º de janeiro de 2011. A Dilma Rousseff, do PT, Partido dos Trabalhadores, ela foi indicada então como sucessora de Lula à presidência da República e venceu a disputa no segundo turno, em 2010, contra o candidato José Serra, do PSDB. Então ela foi eleita presidente do Brasil e a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Dilma Rousseff, 2010. Aqui você tem, enchendo a sua tela aí, a logomarca do primeiro governo da Dilma Rousseff.
Então você tem a logomarca e o símbolo do governo dela. E o slogan, país rico é país sem pobreza, símbolo do primeiro governo da Dilma Rousseff. Essa imagem, então, era colocada em todas as obras, em todos os feitos do governo, era a logomarca do governo dela. Você provavelmente já teve contato, familiaridade com essa logomarca, né? E a economia do governo Dilma Rousseff? Como que o Brasil se comportou economicamente no governo dela? Lembra da crise de 2007, 2008? Pois é, como a Dilma assumiu no início de 2011, ainda havia resquícios, efeitos dessa crise, principalmente na Europa, na União Europeia. Então ainda atingiu a União Europeia e outros países com os quais o Brasil tinha relações comerciais. Consequência, então, de atingir ainda esses países, diminuiu o mercado para os produtos brasileiros. Os produtos brasileiros agora tinham, então, menos mercados para serem vendidos, ainda efeitos dessa crise. Problemas de produção para o Brasil. Internamente, o Brasil também passou a sofrer aí com a falta de investimentos históricos em infraestrutura. Rodovias, portos, aeroportos, ferrovias. O Brasil ainda sofria com essa falta de investimentos históricos. Alguns governos fizeram grandes investimentos nessa área, mas isso ainda, atualmente, é um problema crônico no Brasil. A falta de investimento histórico em infraestrutura. Então, essa crise, aliada a essa falta de estrutura, culminou numa economia muito deficitária durante já o início do governo da Dilma Rousseff. O crescimento do PIB inicialmente foi muito tímido, 2,7% em 2011, 1% em 2012, ou seja, um crescimento inexpressível da nossa economia. O Brasil sofreu pouco os efeitos da crise internacional de 2007 e 2008, mas a partir de 2011, esses efeitos começaram a chegar com mais força ao Brasil. Ainda na área econômica, a presidente Dilma, então o governo da Dilma Rousseff, começou a tomar medidas para enfrentar os efeitos dessa crise a partir aí de 2011, quando ela assumiu o governo. Algumas medidas eu citei aqui para você. Enfrentamento à crise. Entre elas, aumento de investimentos no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi a chamada fase 2 do PAC. Mais dinheiro investido em obras para incentivar empregos nessas áreas. Ainda, cortou impostos de empresas, a chamada desoneração fiscal, pesar menos os impostos para as empresas. A ideia era que com menos impostos a pagar, as empresas produzissem mais, vendessem mais e gerassem mais empregos, tentando diminuir os efeitos da crise. Ainda, reduziu a taxa de juros básica da economia, a chamada taxa Selic. Reduziu, barateando o valor dos empréstimos, dos financiamentos para a população. E ainda, fez o programa de concessão de rodovias, de portos, de aeroportos, de ferrovias a partir de 2012. A ideia era tentar resolver aquele famoso problema crônico, histórico de falta de investimentos em infraestrutura. Então, o governo tentou cercar por todas as áreas e combater esse pouco crescimento do PIB, esse crescimento tímido do PIB, ainda reflexo daquela crise mundial anterior que o mundo vivia. Já que nós falamos sobre o governo Dilma Rousseff e o que estava acontecendo no Brasil durante seu governo, um quiz para você. Durante o governo dela, um evento famosíssimo aconteceu no Brasil em 2014. Que evento foi esse?
Os Jogos Pan-Americanos no Brasil foram no ano de 2007 e a Copa do Mundo de Judô de 2014 foi disputada na Rússia. Portanto, no Brasil 2014, Copa do Mundo FIFA de futebol. Você lembra do 7-1 famoso? Pois eu sei, é triste de lembrar, mas foi este evento que marca o ano de 2014 no Brasil. Brasil sede da Copa do Mundo de futebol FIFA. Lembra que em aula anterior, lá do governo Lula, a gente já tinha comentado sobre isso. Continuando, as dificuldades do governo Dilma Rousseff. Primeira, negociação política com o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Havia uma enorme dificuldade em negociar a aprovação de projetos. Então, uma dificuldade política na aprovação de projetos ligados ao governo. Mais uma dificuldade. No ano de 2013, o Brasil sediou a Copa das Confederações, que é um evento teste da Copa do Mundo de futebol, que foi disputada essa Copa do Mundo em 2014, como a gente falou. Então, dois eventos que a população acusou de gastar muito dinheiro para eventos esportivos, quando a população, então, passou a protestar exigindo mais investimentos em saúde e educação, por exemplo. Eram clássicos os cartazes pedindo: quero uma escola padrão FIFA, quero um hospital padrão FIFA. E o governo federal, então, gastava com esses eventos esportivos. Então, o ano 2013 e 2014 foram marcados por estes protestos contra o governo, acusado de gastar onde não era necessário naquele momento. E aí entra em cena as jornadas de junho de 2013. E essa imagem ali ao lado, que é do movimento Passe Livre em São Paulo, é a imagem que marca o início dessas jornadas de junho. Um movimento em São Paulo contra o aumento da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20, à época de junho de 2013. Este movimento, estes protestos, deram origem a uma onda de protestos que tomou conta do país a partir de junho de 2013. Esses protestos, então, contra o aumento da tarifa em São Paulo, mas manifestações pelo Brasil inteiro a partir daí. Os manifestantes, quando ampliou-se de São Paulo os protestos contra o aumento da passagem, quando ampliou-se, eles ampliaram as reivindicações, os pedidos, as exigências, passando a criticar baixos investimentos em saúde e educação, como a gente falou, a violência policial, a corrupção e os gastos governamentais com a Copa do Mundo. Então, todo o país, os manifestantes juntaram suas frustrações nesses movimentos que foram para a rua a partir de junho de 2013, pressionar o governo. Principais características dessas manifestações, características um pouco aí diferentes de protestos tradicionais. Primeira, ausência de grandes partidos e de sindicatos. Ausência. Ainda, o uso intensivo das redes sociais, tanto na mobilização quanto na organização dos protestos. As redes sociais participaram efetivamente desses protestos. Ainda, presença significativa de um grande número de jovens nesses protestos de rua. E ainda, reunir pessoas de camadas sociais diferentes. Então, várias camadas sociais protestando, pedindo aí basicamente as mesmas coisas. Já que falamos sobre esses protestos todos pressionando o governo, exercício para você fazer. Leia esse textinho. Quais as principais pautas dos movimentos de junho de 2013? As principais pautas desses movimentos iniciados em junho de 2013. Então,
primeiro, eles começaram os protestos contra o aumento da tarifa de transporte público em São Paulo de R$ 3,00 para R$ 3,20, está até no texto, você viu isso. Mas ampliaram, essa onda cresceu e se espalhou pelo país. Essas manifestações, esses protestos, ampliaram então suas reivindicações, suas exigências, passando a protestar pedindo mais investimentos em saúde e educação, passando a protestar contra a corrupção, contra o excesso de gastos na Copa do Mundo, ainda protestando contra essa violência policial, que foi uma das características de repressão às manifestações. A polícia também agiu com alguma repressão excessiva, então também virou alvo desses protestos. Então, ampliou-se de contrários ao aumento da passagem de ônibus em São Paulo para manifestações do país inteiro, voltadas principalmente a protestar contra o governo e os gastos do governo e a corrupção no governo. Então, tem um elemento novo que passou a entrar em cena a partir do início do ano seguinte. Qual o elemento novo? Operação Lava Jato, que, como nós falamos, iniciou em março de 2014. Em março de 2014, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a partir de Curitiba, iniciaram a Operação Lava Jato. Descobriram um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo Petrobras, políticos e grandes empreiteiras, grandes construtoras de obras públicas. Então, um esquema de desvio e de lavagem de dinheiro envolvendo essas três partes: Petrobras, políticos e grandes empreiteiras. Um dos denunciantes, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ele afirmava que as empreiteiras pagavam propina para vencer a concorrência em obras da Petrobras. Pagavam um dinheiro extra para vencer as licitações, as concorrências. E esse dinheiro a mais desviado, ele ia para contas de executivos de partidos e de políticos, de partidos políticos e dos políticos. Então era um dinheiro desviado que entrava então para esses partidos aí, fomentando essa corrupção política no Brasil, segundo as denúncias. Vários executivos de empreiteiras e políticos foram presos, inúmeros outros foram indiciados e uma das consequências foram as ações da Petrobras nas bolsas de valores perderem valor. Caíram as ações da Petrobras, consequência dessas denúncias que envolviam essa maior empresa brasileira. Então, denúncias extremamente graves que envolveram então e prenderam muita gente, outros foram indiciados. Mesmo assim, mesmo com protestos populares, mesmo com o início da Lava Jato, a Dilma Rousseff conseguiu se reeleger por uma diferença mínima de votos contra o candidato Aécio Neves, do PSDB. Então ela conseguiu se reeleger em outubro de 2014. Foi reeleita presidente. Durante 2015, o iniciozinho do primeiro ano do seu segundo governo, a situação do Brasil se agravou. O Brasil apresentou um PIB negativo. A nossa economia encolheu 3,8%. Então, um PIB negativo. Uma crise, além de uma crise política, uma crise econômica realmente instalada no país. Então, muitos problemas para se resolver. Ocorreu ainda o aumento da inflação, que é o aumento dos preços das mercadorias, e o aumento do desemprego, porque a economia estava diminuindo. Então você tem enormes problemas acontecendo. A Lava Jato continuava acontecendo, manifestações de rua continuavam acontecendo e esses problemas na ordem econômica e social também acontecendo. Então, no Congresso, ainda nesse meio todo, a presidente perdia aliados e, pela dificuldade de negociação, não conseguia aprovar os projetos que interessavam ao governo. E ainda, mais um elemento nessa história, no final de 2015, a oposição ao governo deu entrada num processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, acusando ela de crime de responsabilidade. Ela teria cometido erros durante a condução do governo. A sociedade se dividiu entre os favoráveis ao impeachment da presidente
e os que queriam sua permanência no governo. Ficou bem dividida a sociedade a partir aí do final de 2015, ano de 2016. Aqui você tem duas imagens que mostram manifestações do dia 13 de março de 2016, que marcam manifestações de rua pedindo o impeachment da presidente. A primeira do seu lado esquerdo em São Paulo, a segunda do seu lado direito em Brasília. Manifestações de rua ganharam muita força nesse processo de impeachment da Dilma. E, no ano de abril de 2016, 367 deputados votaram favoráveis à abertura do processo de impeachment da presidente, 137 deputados contrários. Senado. Foi para o Senado. Lembra do processo de impeachment do Collor que a gente estudou? Foi para o Senado julgou o caso e o Senado se declarou favorável ao impeachment da presidente. Como consequência, ela foi afastada e impedida de continuar governando. Quem assumiu? Em maio de 2016, assumiu então o vice-presidente Michel Temer, do MDB. Em agosto, ele assumiu definitivamente, agosto de 2016, presidente do Brasil. A Dilma Rousseff foi retirada da presidência. Ok? Bastante informação na aula de hoje. Anotou tudo? Deu conta de anotar tudo isso? Olha aí. Na aula de hoje, você viu que Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. Ainda, o governo dela foi marcado por muitos protestos, muitas críticas. As manifestações de junho de 2013 e a Operação Lava Jato pressionaram muito pelo fim da corrupção e aconteceram durante o governo dela. Dilma Rousseff foi reeleita em 2014, mas sofreu um processo de impeachment em 2016 e foi impedida de continuar governando. Quem assumiu a presidência? Michel Temer, seu vice. Bastante coisa na aula de hoje, espero que você tenha anotado. A gente volta a conversar na nossa próxima aula. Faça os exercícios, anote tudo bem bonitinho, ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau!